Olá, meus amigos, mais uma vez é o professor Valdemir, mais uma aula de história aí para o meu canal Detalhando Fatos Históricos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ok? E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Hoje vamos falar nesta aula sobre o Pacto de Varsóvia, correto? O que foi o Pacto de Varsóvia? Pacto é um acordo. Esse pacto tem esse nome porque ele foi assinado em Varsóvia, capital da Polônia, em 1955. O Pacto de Varsóvia ele foi criado pela União Soviética. Quando ele foi criado, fazia parte dele 8 países de sistema socialista, certo? Então, por que a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia? Porque os Estados Unidos tinha criado, então, em 1949, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reuniu os países vamos dizer assim, do hemisfério norte. Todos os dois eram organizações militares. Qual era a função, então, do Pacto de Varsóvia? Era reunir esses 8 países, né? E, como eu disse, de sistema socialista, porque se no caso os Estados Unidos atacasse qualquer um desses países, todos eles então entrariam em guerra. A OTAN, que foi criada pelos Estados Unidos em 1949, ela tinha o mesmo objetivo. Qualquer país que fosse atacado pela União Soviética, então a OTAN, esses países que fazem parte da OTAN, todos eles entrariam em guerra, correto? E muito embora a OTAN, quando foi criada, ela tinha 12 países. Hoje faz parte da OTAN 30 países, correto? O Pacto de Varsóvia, então, ele chegou ao fim em 1991. Em 9 de novembro de 1989, caiu então o Muro de Berlim, certo? O Muro de Berlim foi um muro que foi construído na cidade de Berlim, que separava as duas Alemanhas. Uma Alemanha era a Alemanha Oriental, que era de sistema socialista, e a Alemanha Ocidental era capitalista, de regime capitalista, então ela era apoiada pelos Estados Unidos. A Alemanha, ela fazia parte do Pacto de Varsóvia, a Alemanha Oriental, porque ela era socialista, certo? Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, se unificou as duas Alemanhas, certo? E aí, então elas passaram a fazer parte da OTAN. A Alemanha Ocidental, que era socialista, passou a ser capitalista e agora, hoje, ela faz parte da OTAN, correto? Então, veja bem, por que foram criados? Nessa época que foram criados tanto a OTAN como o Pacto de Varsóvia, o mundo vivia sobre a Guerra Fria, né, entre União Soviética e Estados Unidos. E vivia um ameaçando o outro. Então, por isso a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, unificando todos os países de sistema socialista para protegê-lo de um possível ataque, então, da OTAN, criada pelos Estados Unidos, ok? O Pacto de Varsóvia ele deixa de existir em 1991, a OTAN ela permanece até hoje, né? E ela, como eu disse, ela é uma organização política, hoje, aliás, uma organização militar, e hoje a OTAN, que foi criada quando ela passou a existir, tinha 12 países, hoje tem 30 países que fazem parte da OTAN. Aí você pergunta assim, mas quem é que, vamos dizer assim, sustenta esses 30 países? Quem sustenta a OTAN? A OTAN ela é sustentada por esses 30 países, né? E cada um deles contribui com 2% do seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, certo? Então, veja bem, a OTAN ela permanece até hoje, ela teve várias influências aí também sobre a Guerra do Golfo, vamos dizer assim, no Afeganistão e em outros países aí que estavam em guerra, ela, vamos dizer assim, teve influência, participou, ok? E o Pacto de Varsóvia, ele não existe mais, deixou de existir. O que existe hoje é a Rússia, né? Deixou de ser União Soviética e passou a ser a Rússia e permanece até hoje sem o Pacto de Varsóvia, correto? Então aqui foi apenas um resumo para você saber o que foi o Pacto de Varsóvia, beleza? Eu espero você na próxima aula.